E aí, gente? Até recebi o aviso aqui da live. O quê? Ah, já estamos aqui ao vivo. Vamos sentando aí, minha filha. Enquanto o pessoal vai chegando. Gente, hoje vamos dar continuidade aqui, tá? Para nossa maratona de que é possível resolver. Tudo bem, Thaís? E a gente vai conversar hoje sobre aquelas pessoas que cuidam de todo mundo, mas esquecem de cuidar delas. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que consegue cuidar de todo mundo, mas na hora de cuidar um pouquinho de si é uma tragédia? Conhece? Não sei se você já ouviu falar. Então vamos entender como resolver uma situação dessa hoje, tá? Então, quando tá todo mundo chegando, Carol também, a gente chegou aqui na correria. Live no sábado à noite é para poucos, né? Vamos mandar aviãozinho aqui. Vamos chamar o pessoal. Vamos conversar de muita culpa, Thaís. Você conhece alguém assim, Thaís? Ou você é meio que assim, Thaís? Se entrega aí pra gente. Boa noite, boa noite. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Legal, legal. Vambora, gente. Tá na hora de chamar. Chama mãe, tia, amigo, marido. Chame quem você quiser. Vamos bater um papo aqui agora. Programão de sábado à noite. Você que está em casa, está cuidando dos filhos, bota um desenho para eles assistirem. Pelo menos aqui funciona. A gente bota um desenho, a Alice fica assistindo e a gente aqui na live. A gente fala, não, vamos fazer live de novo, papai, de novo. Ô, minha filha, é assim mesmo. A gente tem que compartilhar. Vem cá, moça bonita. Olha aqui. Peraí, deixa eu enquadrar aqui direitinho. Tá bom. Aí. E aí, gente? Vai Tá. de lá, vai de lá. Olha a Kátia aí. Tudo bem? Bora lá. Então vamos começar a conversar sobre esse perfil, que na verdade a gente está falando aqui de dependência emocional. Ontem a gente falou de dependência emocional, ontem a gente falou dos bonzinhos, né? Não sei se vocês estavam aqui com a gente ontem à noite. Mas hoje a gente quer falar dos cuidadores, daquelas pessoas que têm como missão de vida cuidar de tudo e de todos, para que todos estejam bem. Agora, quando é para pensar nela, é uma tragédia só. Exatamente, é literalmente aquele... Tudo bem, gente? Nem sei se eu dei boa noite direito, né? Cheguei aqui na correria. Ó, a Bruna aqui entrando. Olha, a Bruna tá sumida, Bruna. Quanto tempo! É. Ó, pra quem tá entrando pela primeira vez aqui nessa maratona de lives, a gente tá fazendo essa maratona em preparo para o curso. É o método TAG, que vai ter as sextas, sábado e domingo agora, tá? Na segunda-feira a gente já vai abrir para você começar, né, a fazer as inscrições, tá bom? Então, ali, vai falando do método. Então não percam. Eu carrego pra vocês, eu carrego pra vocês. Duas crianças aqui carregando um ventilador, a coisa tá perigosa aqui, gente. Enfim, a gente tá fazendo essa maratona de lives aqui para já te preparar e te mostrar mais ou menos as coisas que a gente vai aprofundar lá no curso. E para já te deixar tinindo, porque literalmente o curso é para te levar a enxergar a vida de outra dimensão. No entanto que o símbolo desse curso é um foguete. Por quê? Porque você vai ser lançado como um foguete para quê? Para enxergar as coisas de cima. Perdão. Nossa, nós dois. Sobe uma raiva, né? Desculpa, minha Mas é que nessas lives apertado, eu apanho. Mas é apertado. Por que não bota a tela assim, botar essa telinha estreita? Isso acontece. Entendi. Então mas tá bom, faz parte. Tá falando do foguete. Enfim, é literalmente levar para outra dimensão, né? Então, ver as coisas de cima. Você já tiver essa sensação de que você tá tão enrolado no meio de um problema, você tá tão enrolada no meio da situação, que você não consegue enxergar a solução, você não consegue enxergar caminho, você não consegue enxergar como. Em situações assim, o que você tem que fazer? Sair do problema, sair daquela atmosfera, subir o nível e olhar de cima.
alcançar uma vista panorâmica. Isso é porque uma vez eu vi uma entrevista dos astronautas e ele falou assim, ele falou que não tem como um astronauta chegar no espaço e não ter sua vida transformada. Olha o papo. E ele fala porque visto de cima, os nossos problemas parecem muito pequenos. Ele fala que quando ele chega no espaço, ele olha a imensidão do universo e vê a Terra, ele começa a compreender que ele é muito pequeno diante de tudo, né? Diante do Criador, e de que os problemas eles são muito pequenos diante da imensidão do universo. Então é nisso que a gente teve a ideia do método TEG, a gente colocar, né, como símbolo ali o foguete. A gente usa muito essa figura do espaço com o astronauta também, porque a ideia é te levar para uma vista panorâmica, onde os seus problemas começam a parecer pequenininhos, porque você começa a entender a grandeza que existe dentro de você, a grandeza que Deus colocou dentro de você, entendeu? Então é um barato. Já falo para vocês aqui, eu sou totalmente suspeito, porque eu acho o máximo estar com vocês aí durante 3 dias, nesse compartilhar aí, compartilhando muita coisa. E o que é um barato é como que a gente começa a enxergar as coisas diferentes. É como que os problemas enormes, eles começam a ficar pequenininhos para a gente, quando a gente começa a ter uma consciência mais ampla com respeito a quem somos e com respeito a quem Deus é em nós, entendeu? A gente começa a trabalhar essa consciência do que Deus cumpriu naquela cruz, o que Jesus cumpriu naquela cruz por nós, o que aquilo significa, e mais do que isso, como nós fomos formados, como nós fomos programados, formatados para funcionar. Então a gente trabalha muito as 3 esferas, é corpo, alma e espírito, e a gente começa a linkar uma com a outra, mostrando que uma foi feita para complementar a outra, e é fantástico, é fantástico. Exatamente isso, então tá aqui o nosso convite para vocês, tá bom? No entanto que, igual nessa maratona mesmo de lives, a gente já tá querendo de início já te levar a enxergar os problemas de outro patamar. Vai ser mais você. Vai ser. Obrigada. Eu já te bati, né? Então tem que agora dar uma maciada. É melhor. Enfim. Vamos. Você vai enxergar os problemas de outro patamar. E, por exemplo, é o que a gente quer falar hoje aqui. Hoje a gente quer falar sobre aquela pessoa que cuida de todos menos dela. Ou aquela pessoa que abre mão da sua própria vida. Ó a Samantha aqui. Quanto tempo, Samantha? Boa noite. Boa noite, Samantha. Saudade de você. Ou aquela pessoa que abre mão da sua própria vida para cuidar de algo ou de alguém. Por outra pessoa. Às vezes até que você não é o tipo que cuida de tudo e de todos. Mas você abre mão por uma pessoa X, por 2, 3 pessoas. E ali você literalmente abre mão da sua própria vida para cuidar do outro. O cuidador, ele é devoto pelo bem-estar do outro. E aí, às vezes você fala assim, caramba, mas Jesus, ele cuida. A diferença, né? Vejam bem, a resposta está justamente no final. Abre mão e deixa de lado o seu propósito, deixa de lado a sua vida, deixa de lado o que ele precisa fazer para cuidar do outro. Ou seja, abre mão. Acaba que nessa jogada toda, a pessoa que está abrindo mão da sua própria vida por inteiro para cuidar do outro, para viver o que o outro quer, ela não vê, mas de alguma forma ela está deixando de lado o seu chamado. Porque de uma forma geral, o chamado de todos nós é realmente trazer ordem aqui para essa terra. E então ter um crescimento exponencial. Multiplicar em tudo que a gente colocar a nossa mão, em tudo que a gente se envolver, trazer multiplicação. E o que acontece? Quando eu abro mão por completo para cuidar de uma pessoa X, eu estou abrindo mão do meu crescimento. O problema é quando isso é uma dependência emocional, e é nisso que a gente está trabalhando com vocês. É a percepção da dependência. Porque assim, o cuidar é lindo, é divino, tá? É você estar compartilhando virtude. Isso é algo que vem de Deus. A grande questão do cuidador é porque literalmente ele vive preso nessa dinâmica. Numa dinâmica onde ele se sente amado, querido, só que se ele estiver cuidando de alguém. E isso acaba sendo uma prisão. É uma prisão para a alma. E sempre que a alma está aprisionada, o Espírito Santo de Deus, que conecta com o nosso espírito,
ele tem a mensagem distorcida. Por quê? Porque enquanto a minha alma está bagunçada, ela não entende por completo o que Deus tem a dizer. Ela não entende por completo o que Deus quer fazer através de você. Então o que a gente precisa fazer é colocar a alma em ordem. Só para recapitular com você, se você já fez tag 21 com a gente, ou o último tag X, enfim, a gente fala muito sobre isso. A gente fala muito sobre a consciência integral. Então a gente trabalha a consciência do corpo, a consciência da alma e a consciência do espírito. Quando a gente fala de consciência do espírito, você já tem uma vida, você já tem um conhecimento, você crê em Deus, você vai à igreja, você vai à missa, eu não sei como é que é a tua fé, mas eu sei que você tem a convicção de que Jesus pagou um preço por você. E isso é numa dimensão espiritual. Agora, na dimensão espiritual, existe uma outra dimensão, que é a dimensão onde está guardado as nossas ações, nossa interpretação, onde está guardado o nosso comportamento, que é na nossa alma. E a nossa alma, ela é marcada, ela carrega histórias, ela carrega experiências. Cada um aqui tem a sua. É isso que faz com que nós sejamos únicos diante da imensidão desse universo. Cada um aqui tem uma história e cada um aqui tem uma percepção de sua história. E isso foi modelando, isso foi formatando, programando a nossa forma de sentir, de pensar e de agir. E é em cima disso que a gente começa a trabalhar com respeito às dependências emocionais. Ontem a gente falou do bonzinho, né? Aquela pessoa que a dependência dela é da aprovação, ela busca aprovação o tempo inteiro. Então ela quer sempre agradar os outros. É não saber dizer não, É né? não saber Na verdade, dizer não. o nome da live era Eu Não Sei Dizer Não. Isso. E agora você tem um cuidador que também não sabe dizer não, né? O cuidador, a grande preocupação dele é em cuidar do outro. Tem um problema em cuidar do outro? Não, desde que você esteja sendo cuidado também. Desde que você esteja cuidando de você. Sendo cuidado não é colocar pão na mão de outro, não. Você esteja se cuidando, entendeu? Não é uma dependência. Mas quando é a dependência, tu te trava. Você fica preso, né, numa vida que não é sua. Na verdade, você até trouxe uma boa lembrança. Na verdade, tudo nessa vida está sobre as intenções, sobre o que se está no coração. Então, uma das questões aqui da pessoa que se torna um cuidador, seja de tudo e de todos, ou seja, de algumas pessoas especificamente, é por que ela faz isso? Ou por que você está fazendo isso? Ou por que eu faço isso? E geralmente o porquê vem acompanhado da resposta seguinte: para ter o amor do outro, para ter a aceitação do outro, Fantástico. Para ter a atenção do outro. Veja bem, porque a gente começou fazendo esse paralelo aqui de Jesus, que ele cuidou, né? Ele veio e cuidou de nós. Mas Jesus, ele cuidava e ele não dependia Era plena, né? de nada nem de ninguém. Então, por exemplo, a gente vê em diversos momentos, tem até uma das passagens bíblicas que é muito interessante, que é colocado o foco na gratidão e mostra que só um voltou para agradecer. Jesus, ele era não é autossuficiente não, ele era onisciente, ele sabia que ali praticamente nenhum ia inclusive agradecê-lo. E ainda assim ele fez um milagre. Super Ainda assim ele ajudou, ainda assim ele cuidou, entendeu? Então assim, a Thaís está até comentando aqui que não sabe dizer não. Que sobrecarrega sempre. Sim. Vamos aprofundar nisso aí. Inclusive, esse é uma das marcas de quando você é um cuidador ou de quando você é um bonzinho, uma pessoa que simplesmente não diz não, e que isso não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o que a Bíblia prega, não tem nada a ver com os frutos do Espírito. Primeiro, Thaís, não é para trazer peso, entendeu? Quando é o que vem do que Jesus nos ensina, não traz peso. O fardo é leve, o fardo é leve e o jugo é suave. E segundo, é as intenções que estão por trás. Só as dependências emocionais. Perdão. Quando nós... Não foi nada do ar, não. Quando nós temos uma dependência, nós de alguma forma esperamos o que vem de fora. Nós esperamos o que vem do outro. Nós esperamos o amor do outro. Nós esperamos a aceitação. Igual a Thaís colocou aqui, que ela não sabe dizer não. Por quê, Thaís? Olha bem para dentro de você.
porque você não sabe receber, você não dá conta de receber críticas, porque você precisa ser aceita, porque você tem medo de perder o amor do outro, porque você se sente culpada. Veja bem que em nenhuma dessas situações se parece com o que é proposto para nós na Bíblia. Porque Jesus, por exemplo, ele era muito bondoso com tudo e com todos, mas ele sabia dizer não. Ele sabia dizer não, ele sabia colocar limite e ele não carregava peso. No entanto, que ele falou, vem aprender de mim, ou seja, aprenda a funcionar na sua alma como eu funciono. Porque aí sim você vai conhecer o que é um jugo suave, o que é um fardo leve, você vai ter uma vida leve e inclusive uma vida nas quais não terão doenças manifestando no seu corpo por causa de questões na sua alma, que a gente vai até falar sobre isso ainda nessa live. E o Paulo ainda comentou aqui que a gratidão é algo raro, é verdade, só que nós não podemos ser dependentes dela. E é aí que você vê onde estão as suas intenções. Onde é que está teu coração? Porque Jesus é pleno, gente. Jesus é pleno em toda e qualquer circunstância. E é o que é pra gente viver, né? Ele fala, aprendei de mim. Ou seja, nós temos que mirar nele e amar como ele ama e sermos plenos como ele é. Porque até falando de amor, quando fala de amar como ele ama, é porque até o amor, ele pode ser um amor doentio. O amor, eu falei para vocês ontem isso, que amor é a nossa moeda, entendeu? Tudo que nós fazemos, nós movimentamos por amor. Tudo que a gente busca é por amor. Amor é uma energia, eu falo que é uma energia vital de pertencimento, tá? Então se é vital que a gente não fica sem. Sem o amor, a gente morre, né? Agora, a palavra de Deus nos aponta o verdadeiro amor, que está em Cristo Jesus. E que verdadeiro amor é esse? É o amor que ele é capaz de te resgatar, te limpar e restaurar a tua vida. Estamos falando de Jesus. Agora, vamos trazer agora um pouquinho para a nossa realidade, né? Aonde é que está o nosso coração? Agora vamos aprofundar, vamos apertar na ferida mesmo. Se a gente se entende como um cuidador, se a gente se entende como aquele bonzinho que não quer desagradar ninguém, o que no fundo a gente está ganhando com isso? Qual que é o benefício desse negócio? Porque a gente está aprendendo alguma coisa. A gente está ganhando alguma coisa. Pode ser que a gente esteja ganhando migalhas, mas que para a gente já é muita coisa. Porque existe um ganho. Agora, qual que é a prisão? Qual é a prisão do cuidador? A prisão dele é porque na cabeça dele ele tem uma missão de vida. E a missão de vida dele é cuidar dos outros. Né? Ele sente prazer em ser útil o tempo inteiro. Ah, Diego, isso é bom, isso é ótimo, desde que ele esteja vivendo. Por quê? Porque quem passa, não vou lá, quem passa a vida cuidando de outros, abre mão da sua própria vida. Então, quando você cuida de si, você tem amor o suficiente para poder entregar para os outros. Quando você não cuida de você, você não tem amor para dar para os outros. Então, você está fazendo para os outros para poder receber um pouquinho de amor. Perfeito. Entendeu? Então, a primeira coisa, o que você faz? Você salva o teu coração. Você olha para dentro, você se restaura. Depois que você se restaurou, você é capaz de restaurar teu casamento, você é capaz de restaurar teu relacionamento com seus filhos, você é capaz de restaurar o teu negócio, você é capaz de restaurar qualquer coisa. Por quê? Porque o que está em jogo primeiro é quem? O teu coração. Exatamente. Entendeu? Então, essa prisão, gente, do cuidador, de onde que ela vem? Ela vem, mais uma vez, da nossa infância. É uma programação. Essa programação, ela veio de uma responsabilidade recebida por essa criança. Então, foi uma responsabilidade que seria de um adulto e que acabou caindo nas costas dela, entendeu? Então, por exemplo, às vezes uma responsabilidade de cuidar de alguém, por exemplo, um pai alcoólatra, geralmente é sempre acompanhado por pais de alguma forma frágeis, por pais que não eram adultos o suficiente e se portavam como crianças em diversas situações. Então, por exemplo, a responsabilidade também, às vezes, de manter um casamento. Então,
Tipo, um casamento que era muito fragilizado ali e que aquela criança começou a ocupar o lugar da... como que eu posso dizer? Da que tava ali Do pra equilíbrio, do pra afeto. equilibrar, pra... Né? tem outra palavra, pra entrar no jogo ali, né, e fazer a coisa funcionar. Aham. E então, assim, ou seja, tá vendo? Ela acaba entrando na responsabilidade de um cônjuge. Acaba que o papel afetivo, o papel emocional ali daquela criança acaba sendo esse. Você consegue perceber essa questão de inversão de papéis? Você consegue perceber que uma criança, qual que é o papel de uma criança? É ser cuidada. O papel de uma criança é ser cuidada, é aprender os caminhos que estão sendo ensinados, entendeu? Esse é o papel, é receber. O papel de criança é receber. Quando essa criança ela começa a ter que desempenhar um papel de dar, começa a ser impregnado no coraçãozinho dela, que ela precisa o tempo inteiro estar trabalhando, desempenhando papéis para poder ser útil no sistema dela. Né? A Thaís até falou que creio que veio da infância, foi criada pelos pais, necessidade. Thaís, é tão interessante, porque é como se houvesse uma dívida, entendeu? O seu caso também é muito específico, mas também é muito comum. Muitas pessoas passam pelo mesmo que você. Por quê? Porque, de certa forma, não viveu com os pais, não cresceu com os pais. Então, inconscientemente, aquela criança, porque ela está sendo criada, seja os avós, os tios, ou uma outra família adotiva, é como se ela crescesse com uma dívida. Ela carrega uma rejeição e, ao mesmo tempo, carrega uma dívida. Aí sabe o que você faz quando você tem dívida? Você trabalha o tempo inteiro para poder pagar uma dívida que é impagável. Aí você tem que entender. Essa dívida que você acha que você tem, ela é impagável. Você nunca vai conseguir pagar ela. Por quê? Porque o papel da criança é receber. A criança recebe para quando ela chegar na fase adulta, ela ter o suficiente para começar a dar, sem ter que receber de ninguém em troca. Então a gente precisa quebrar esses padrões. Exatamente. A gente precisa entender de onde que veio o padrão, qual que é a origem desse padrão. Para quê? Para que a gente possa ir lá e resolver, possa ir lá e cuidar daquela criança, possa ir lá e fazer o papel do adulto na vida dela, entendeu? Geralmente o cuidar e o não colocar limites, né? Quando vem acompanhada, no caso cuidar, acompanhada da dependência emocional, vem muito associada a essa sensação de dívida. De que, eu preciso fazer. Eu preciso... No caso da Thaís, então, é muito forte isso, né? Do tipo assim, ainda tinha na cabecinha dela criança... isso aqui é a minha última oportunidade. Eu preciso fazer tudo por esse povo aqui. Para não me deixarem para trás. Para não me rejeitarem, não me abandonarem de novo. Aí cria um padrão, né? Então assim... e na verdade não foi para isso que você foi programada, Thaís. Não foi para isso que nós, bonzinhos, cuidadores, dependentes emocionais da forma que seja, não foi para isso que você foi criado. Deus te criou para você ser livre, para você amar a todos, mas não necessitar do que vem do outro. Não necessitar do que vem de fora. Não ficar o preso. que vier de fora é lucro. Então, por isso que uma das coisas que a gente precisa correndo entender e sair é dos nossos papéis nos quais a gente se torna dependente emocional do outro para ser aceito, do outro para não ser rejeitado, do outro para não ser criticado, entendeu? A gente precisa acordar. Isso começa, o processo de libertação começa com o despertar. Quando eu começo a entender os padrões e as dinâmicas. E é interessante, porque quando a gente está preso nessa situação em que a gente está sempre dependendo do outro, ou seja, nós somos dependentes. Quando nós somos dependentes, vai sendo criado em nós uma dívida, uma culpa. A gente não quer dar trabalho, entendeu? Então é como se a gente tivesse sempre dívida com alguém está acima de nós constantemente. E essa relação, ela acaba atrapalhando a nossa relação com Deus Pai. Porque outras pessoas começam a ocupar lugares de primazia no nosso coração, que era o lugar de primazia dele. Entendeu? Então a gente passa a ter uma relação religiosa com Deus. E não a relação de pai para filho. É por isso que a gente fica batendo sempre nessas teclas. Porque muitas vezes você vai à igreja, você participa de grupos de oração, de estudos,
Mas você continua preso nas velhas dinâmicas. E se você for ver, existem essas dinâmicas na tua família há gerações para trás. A gente vem repetindo esse formato de viver, porque lá é onde a gente aprendeu. A grande questão é que a gente, como adulto, hoje, nós temos maturidade para poder enxergar e começar a separar o joio do trigo. Começar a captar tudo aquilo que foi bom e começar a transformar tudo aquilo que a gente detectou que não foi tão bom assim. Entendeu? E como é que a gente faz isso? Despertando. A gente começou a falar para vocês da origem. A origem é sempre uma criança exercendo um papel que não é dela. Sempre. Ou seja, é um filho que cuida de um pai alcoólatra. Na né? verdade, eu até lembrei de um exemplo mais corriqueiro aqui. Um filho que cuida de um pai ou de uma mãe que não sabe cuidar de si. Então, por exemplo, às vezes é um pai ou uma mãe em depressão, um pai ou uma mãe, né? que tem um pânico, ou um pai ou uma mãe que você olha e se sente sozinho, não encontra amigos, ou um pai ou uma mãe que vive em dívidas e que aí aquela criança já se vê tendo que remediar aquela situação ali. Não pode gastar com Ou isso, seja, não pode comprar aquilo outro. Olha a cabecinha dela, onde ela tá indo. Às vezes situações mais corriqueiras aqui. E que daí te fez assumir essa responsabilidade. Muito cedo. E te gerou no seu inconsciente essa necessidade de então estar ali vigiando e cuidando. Gravou um padrão, né? Gravou o padrão. Agora, foi gravado esse padrão, foi programada a sua mente de uma forma. Você pode reprogramar hoje. Então, vamos pegar o exemplo aqui da Thaís, que ela nos abençoou aqui, trazendo o exemplo dela. Ela tem dificuldade de dizer não, porque ela não foi criada com os pais. Ela queria se sentir aceita, queria se sentir, amada. E provavelmente é o que foi programado no inconsciente dela e está funcionando até hoje. Ela quer ser amada, ela quer ser aceita. E aí, o que ela tem que fazer então agora? Agora, a Thaís, como adulta, ela pode não ter tido a companhia dos pais. Mas agora a Thaís, como adulta, vai cuidar dessa criança. A Thaís é como se todos nós temos a nossa criança morando dentro de nós. E isso cientificamente tem uma parte no cérebro que grava literalmente as lembranças da infância e que ela dispara em diversas situações. Então, ou seja, essa criança sua está literalmente presente aqui no seu cérebro. Então, o que a Thaís vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Você vai cuidar de você. Você vai se aceitar. Todas as vezes que vierem pensamentos de que, ai meu Deus, que culpa, nossa, eu vou ser rejeitado, nossa, vão falar mal de mim. Você, como adulta, assume a situação e diz, eu sou amado sim, Deus me quis, foi Ele que me trouxe aqui, eu me amo, eu me cuido. Jesus, ele amava as pessoas, mas não interessava se as pessoas iriam aceitá-lo, se as pessoas iriam criticá-lo. Então, eu também sou dessa forma. Não interessa o que falam. Ou seja, você vai colocando, você vai tomando a responsabilidade da sua mente, as rédeas da sua mente, e dessa forma começa, então, a cuidar dessa criança traumatizada dentro de você. Falar que não tem que cuidar de todo mundo, né? Falar, eu não preciso cuidar de todo mundo. Eu não preciso ser tão forte. Porque qual que é o problema também nessa situação? É que essa pessoa, além de cuidar muito dos outros, ela não quer dar trabalho. Ela não quer dar trabalho. Então, coisas sérias podem estar acontecendo com ela e ninguém está sabendo. Porque ela começa a guardar tudo. Entendeu? Ela prioriza os outros e ela vai deixando a história dela de lado. Entende? Então não vai priorizando isso. Então assim, essas pessoas podem ser abusadas e ninguém ficar sabendo. Essas pessoas podem ser violentadas e ninguém ficar sabendo. Essas pessoas podem ser humilhadas e ninguém vai ficar sabendo. Por quê? Porque elas não querem dar trabalho. E não querem dar trabalho porque elas entendem que o ambiente delas já é muito trabalhoso. Tipo, as pessoas têm muita coisa para preocupar além dela. Então acaba tendo autoestima baixa. Acaba se submetendo a relacionamentos
tóxicos, entendeu? Às vezes agressivos. Por quê? Porque compreendeu que o amor, que para que o amor venha, é necessário que o serviço chegue primeiro. Entende? Então precisa quebrar esse padrão. Quebrar esse padrão de achar que você precisa cuidar de todo mundo, precisa dar conta de todas as coisas. Agora, como foi dito ontem, o padrão quebrado vai gerar ali um repliço. Uma vez que você começa a mexer num padrão de anos ali, as pessoas que estão ao seu redor, elas, o que está acontecendo? O que está acontecendo com fulano? Por que está desse jeito? Por que está tão diferente desse jeito? Porque as coisas vão mudando. Agora, entenda que se você começar a dedicar a sua vida para cuidar de todo mundo, você vai ser o único que não será cuidado. Você vai ser o único que vai estar abrindo mão da própria vida. A vida está passando. A vida está passando. O que vai acontecer? E se você gera, olha só como isso é sério. Se você hoje tem filhos e o que o seu filho vê é você cuidando de todo mundo, sabe o que esse filho já vai crescer? Ele vai crescer com dívida contigo. Porque a visão dele, e no fundo é o que a gente acaba querendo. A visão dele é, poxa, minha mãe abriu a mão da vida dela para cuidar de todo mundo. Então é minha obrigação abrir mão da minha para cuidar dela. E esse padrão vai passando de geração em geração. Ou seja, quem deveria ser cuidado, começa a cuidar. Assim, quem deveria ser cuidado, começa a cuidar. E vai passando esse cuidado de geração em geração. Entende? Exatamente. É um ciclo que não tem fim. E que como é que a gente quebra esse ciclo? Tendo a consciência dele. Primeira coisa é você ter a consciência desse ciclo, você entender aonde você se meteu para começar a quebrá-lo. Porque o grande problema do que te prende é quando você não enxerga o que te prende. É quando você não enxerga esse padrão. Quando você não enxerga, você está lascado. Porque você está preso nisso e você não vai sair disso de jeito nenhum. Agora, quando você começa a enxergar, você tem a oportunidade de se libertar. E se libertando, começa a ter uma vida de verdade. Uma vida onde ela parte de você. Você começa a cuidar de você. Você vai sendo preenchido. E estando apto a preencher outros. Entendeu? Porque qual que é o grande problema? Porque além desse problema que eu falei para vocês, que vai passando de geração em geração, esse padrão desse amor doentio, em que quem era para estar recebendo tem que estar dando o tempo inteiro, o seu corpo também começa a adoecer. As marcas começam a aparecer no teu corpo. As doenças vêm. Aí a gente fala que é genética. A gente fala assim, nossa, a genética da minha família é complicadíssima, é super difícil. Todo mundo tem a doença tal, todo mundo tem a doença X, a Y. A gente tem uma cartela de doenças que acompanham a família. Não é a doença que acompanha a família. É a família que faz de tudo para poder gerar essa doença. Complicado. Vocês entenderam? Fez sentido? Porque a doença ela vem pelo ambiente. O ambiente gerado ele é propício para que é uma agressão. Tudo aquilo que agride o fluxo da sua vida vai agredir sua alma, vai agredir teu corpo. Falei, é porque a gente está cuidando de menino aqui, gente. Já está tudo certo. Né, mano? A grande questão aqui é que o corpo ele começa a dar sinais. Literalmente na Bíblia, mais uma vez a gente fala, né? O que eu penso, eu sou. O que está na minha alma reflete aqui no mundo externo. Então o que acontece? Vão vindo doenças na minha alma, quando vêm doenças, dependências emocionais, quando vem distúrbios no meu pensamento, né? Que eu sou incoerente ali com a minha identidade. O meu corpo, alguma hora, começa a evidenciar o que está na minha alma. Então, na verdade... Eu gostei dessa sua ideia de incoerência. Legal. Quanto mais coerente eu sou com quem eu sou, quanto mais coerente eu sou diante de quem eu sou, diante da minha identidade, diante do meu eu, mais saudável eu sou. Essa é a verdade. Então, por exemplo, se uma pessoa louca, ela tem insanidade mental, literalmente, ela tem um problema mental, e ela vive como louco, muitas das vezes ela vai ser mais saudável, porque ela está sendo coerente com o que está ali,
com o que é ela. Uhum. Mas o que acontece com a maior... Tô dando esse exemplo pesado aqui para vocês entenderem essa questão da coerência. Mas o que acontece com a maior parte das pessoas, com a maior parte de nós? Nós vamos, no decorrer da nossa vida, abdicando de quem nós somos. Abdicando de uma vida de crescimento. Abdicando, colocando de lado, né, uma vida de progresso. Abdicando de um monte de coisa para ser aceito. Abdicando, deixando de lado, né, deixando de lado o meu eu, para ser amado. E o que vai acontecendo no meio desse processo? Eu vou começando a adoecer a minha alma. E eu adoeço a minha alma e alguma hora vai pipocar no corpo. Eu vou adoecer o meu corpo. Então, são principalmente algumas características. Aqui eu anotei basicamente 5 delas que você faz, que você vai se tornando incoerente. Que quando você vai vivendo uma vida para cuidar de tudo e de todos, quando você vai deixando de dizer não, ou seja, colocando o seu limite de acordo com quem você é, de acordo com o que você precisa fazer, quando você fica em situações nas quais você está buscando reconhecimento das outras pessoas, aprovação de outras pessoas, quando você fica buscando o cuidado das outras pessoas, quando você fica ali buscando de alguma forma a atenção das outras pessoas, ou quando você carrega culpa nas costas, de alguma forma isso vai gerar doença, entendeu? É batata, é questão de tempo. Então, assim, exatamente. Então, ó, a Thaís até falando, manchinhas roxas pelo corpo. Sempre aparece quando estou me sentindo pressionada a cumprir compromissos. Olha aí. Exatamente, Thaís. Olha e eu vou te falar, olha só, que essas manifestações no corpo ainda estão leves. Resolve isso logo, menina. Se você continuar uma vida dessa forma, com dependências emocionais da aceitação dos outros, do reconhecimento dos outros, da aprovação dos outros, enfim, por aí vai. Mais pra frente você pode desenvolver cada vez doenças mais sérias. E muitas das pessoas têm pavor de doença. Mas e se eu te falar que a doença, na verdade, ela é um aviso amigo do seu corpo para te falar, presta atenção no que está dentro da sua alma. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Exatamente. A doença, ela tem o sentido, ela tem um propósito de avisar que algo não está certo. E é interessante, doutora, porque hoje o que as pessoas buscam é um remédio melhor, né? Uhum. Hoje o que a gente está sempre buscando é qual que é o remédio do momento para solucionar a minha dor. E a gente não entende que, na verdade, essa dor tem função. Ela está avisando algo. A função é que tem alguma coisa errada acontecendo aonde? Aqui dentro. Uhum. Lembra? Tem até uma frase que é muito conhecida, fala assim, mente sã, corpo são, não é? O que é mente sã? É alma. Mente é alma, é coração. Uhum. Se o coração está bem, o corpo também vai estar bem. Uhum. Agora, começou a apresentar problema no corpo. E não é uma gripe, não é uma virose que você pega. São doenças que você vai começando a colocá-las na sua listinha de doenças amigas, entendeu? Mas elas estão sempre ali, estão sempre aparecendo. Elas revelam muita coisa sobre você. Tem realmente as mais graves, né? Mas eu vou te falar que geralmente o corpo começa avisando com coisas leves. Então, por exemplo, viroses. Tá na época, tudo bem. Mas mesmo assim, você pode reparar que geralmente você pega a virose numa época que você tá mais estressado, numa época que você tá mais ansioso, numa época que você tá mais preocupado, né? Ou seja, você vê, de alguma forma, abriu a brecha no seu corpo. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, uma doença, né? No meu caso aqui, que eu tô grávida agora. O melasma. O melasma é uma manifestação, né? Uma doença que ela
é muito propensa para acontecer em grávidas. Hum. Mas por que ela acontece em algumas grávidas e em outras não? Por quê? Porque as grávidas que têm, elas estão abrindo propensões que nas outras que não têm, não existe essas brechas, entendeu? Como assim? Não, explica melhor. Ficou confuso. Mas enfim, eu quero dizer o seguinte: tem coisas que estão propensas em uma e coisas que não estão propensas em outra. Geralmente o melasma, ele evidencia uma pessoa que de alguma forma está querendo esconder o seu verdadeiro eu. O que o melasma faz? O melasma, para quem não sabe, é aquela manchona, não é manchinha não. Manchona. É aquela manchona, em especial aqui, ó, nessa região da bochecha. Então você vê que de alguma forma a pessoa está escondendo o eu dela. Ela está escondendo para quê? Para ser aceita. E aí a gente falando da alma, tá? O que está acontecendo ali dentro dessa pessoa? Ela está de alguma forma abdicando de quem ela é para mostrar para os outros como se ela fosse outra pessoa. Que agressão que está rolando ali dentro. A gente não consegue ver o coração das pessoas, mas a gente consegue ver o corpo das pessoas. A gente consegue ver a manifestação disso tudo, né? E você vai pegar um cuidador. Quem é que tem um cuidador na família? Vocês conhecem algum cuidador? Toda família tem um cuidador. Toda família. Então, se você não fala assim, não, na minha família não tem nenhum, não, provavelmente é você. E não tá sabendo. E não tá sabendo. Porque toda família tem um cuidador. É como se toda família elegesse aquele que vai cuidar de todo mundo. E você vai ver que aquele que vai cuidar de todo mundo é quem está se dando completamente mal há muito tempo. E fica com aquela carinha de, sabe, de bonzinho. Não, eu sou bonzinho, eu sou bonzinho. Mas, na verdade, o que ele mais quer é um reconhecimento. E geralmente, eu vou contar, já de cara, uma das doenças características de pessoas que cuidam, abrem mão da sua própria vida para cuidar de outros, é a fibromialgia. É uma das manifestações muito comuns. A fibromialgia ela é uma doença que o corpo está expressando dores por ele inteiro. É como se esse corpo estivesse chorando, ou seja, demonstrando o choro da alma. O que acontece? Geralmente são pessoas que estão dando tudo de si. Olha o perfil cuidador. Estão dando tudo de si. Carregando tudo nas costas. Carrega tudo nas costas. E o reconhecimento nunca vem à altura. O que acontece? Uma hora esse corpo, uma hora essa alma cansa. E aí o corpo cansa. Sabe o que eu lembrei aqui agora? Se enche de doença, de dores. Agora. Você já assistiu aquele desenho Encanto? Você assistiu aquele Encanto? Assistiu? Aquele do... Como é que é? Ninguém pode falar do Bruno? Não falamos do Bruno, não. A gente escuta isso direto. Aquele desenho é fantástico. Lembra que Se tem você uma não filha... assistiu, assista aquele desenho. Lembra que tem uma filha, que é a Fortuna? E fala que... E você já viu que ela carrega os jumentos? Você já viu aquilo? Ou seja, o burro... Ela carrega o burro de carga. Ela é o burro de carga do burro de carga. Lembra disso? Aí você lembra que depois no desenho, tu fala que ela começa a ficar com uns tiquezinhos assim, né? Porque ela fica doida, porque ela não para, ela carrega a cidade toda e parece que ninguém está satisfeito com o trabalho dela e ela se cansa, mas ela não pode se cansar. Lembra daquilo? Exatamente o cuidador. Mas esse corpo entra em exaustão. Ele entra em exaustão. Então você vai ver no cuidador também o quê? Você vai ver gastrite, né? Você vai ver umas esofagite na vida. A gastrite é outra coisa aqui. A gastrite é uma grande manifestação daquele bando de sapo que você está engolindo. E você não pode falar, você não pode reclamar, você não pode dar trabalho. Qual filme? Chama... Como é que é o nome do filme? Aqui eu vou colocar Encanto. Mas eu vou escrever aqui para vocês. Vai escrever? Dá. Encanto. Tem no Disney Plus. É na Disney, mas é pode tentar pegar tem na internet também. Né? Isso aí, a meninada tá cantando. É filme de criança, tá? Mas é muito mas bacana. Provavelmente foi montado por pessoas que têm noção de sistêmica familiar. Tanto que a Andréia tá conosco no desafio. Provavelmente vai ser o desafio da semana que vem. É muito bacana o desenho, é muito legal. Você vai olhando, vendo o papel de cada um ali. Na família. Família. É fantástico. Até a Bruna colocou aqui, refluxo, a mesma coisa. Não, o refluxo
É assim, ó, o que você tá tentando digerir e não consegue. Aquilo fica subindo e descendo, tenta digerir, mas não vai. Então te impondo alguma coisa, te impondo alguma realidade e não tá sendo digesta pra você, tá literalmente Você não tá aqui, confortável com aquilo. É. E aquilo não desce, sabe? Fica subindo e descendo. E vai deixando o quê? Vai deixando marca. Vai trazendo dor, vai incomodando. Entendeu? Vai gerando erosões, literalmente, né? O refluxo, ele gera esofagite. E vai machucando a sua alma, vai machucando, entendeu? Então, são situações que de alguma forma até hoje você não conseguiu digerir. O que você precisa de fazer? Você precisa de resolver, entendeu? Gente, essa questão da psicossomática, ela é tão real, vocês não têm ideia. A gente aprofunda mais no método TEG, a gente fala mais, a gente vai citando as doenças e vai explicando a dinâmica psíquica da doença. Porque a doença ela veio para poder te mostrar que tem uma coisa errada com a tua alma, tem uma coisa acontecendo de errado aí. O que esses estudiosos falam, assim, né, quando se aprofundam bastante na psicossomática, eles falam e mostram que até mesmo você bater um joelho, bateu o joelho no sofá, bateu o dedinho do pé no sofá, o que eles mostram é que até isso revela a sua alma, no sentido assim, o que você tá se punindo, entendeu? O que tá sendo incoerente ali naquele momento. Geralmente, se você for notar o que aconteceu um pouco depois, ou o que tem acontecido, você vai ver que tá tendo alguma incoerência com o seu eu. Você tá vendo que vai ter alguma incoerência que de alguma forma tá se punindo de volta. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa, tô até falando no passado, que eu tô vendo que eu tenho feito isso cada vez menos, né? Amei. Não é? Eu não sei Antigamente, mas antigamente não tão longe. Tipo ontem? Não, ontem não, digo. Besta. Eu era muito de sair batendo nas coisas. Sabe literalmente isso diminuiu mesmo. a desajeitada? A que chuta pé da cama, sabe? O que é que o povo fala? Eu era estabanada. E é muito interessante. Quanto mais eu tenho resolvido quem eu sou... E olha que o pé dela é pequeno, não faz nem sentido. Quem não me conhece, eu sou bem pequeno, tá, gente? Eu sou bem pequeno. Assustam, porque geralmente pela internet a gente acha que todo mundo é grande, né? O Diego é grande, eu não. Mas enfim, e eu era estabanada, de sair batendo em tudo e todos. E eu era também uma pessoa de abdicar muito, de dizer não, demais pra quem eu era, pra agradar os outros. Então eu tive que passar já de um tempo já, que eu tenho passado e mudando isso em mim, ou seja, sendo coerente com quem eu sou, sendo coerente com a minha identidade. Fantástico, essa questão de coerência eu achei muito legal. E... coerência e incoerência. Tem mudado isso na minha vida, até o tanto de... credo! Eu lembrei, olha só que legal, até a Liz, pequenininha... Mudou. Eu descobri isso, gente. E ela realmente diminuiu bastante, mas absurdo mesmo. Você viu? Fui reparar agora. A Liz, quando era pequenininha, ela ficava assim, ó. Chegava, né? Bebezinha, ela não tinha nem um ano. Ela ficava assim, Aí um dia, e eu sempre achei engraçadinho o dela. Aí que eu fui perceber tanto que criança capta tudo, ela absorve todo o ambiente. Ela aprende com tudo. Aí um dia eu vejo a Carol nessas andanças estabanadas dela, ela passou do quarto, chutou o pé da cama. Aí aí a reação da Carol sempre foi assim, Aí, ou seja, tanto a Liz escutar ela chutando os pés da cama, ela começou, Ou seja, chutava direto. Vocês vejam que era muito. Eu dizia muito não pro meu eu, viu? A ponto que a minha filha, bebê, aprendeu a falar que nem eu. Essa incoerência, Carol, fala, é uma sabotagem. Você vai se sabotando. Sabotando a sua... Gente, é muito legal. Só pegar esse gancho que eu achei legal da incoerência. Você vai deixando de quem você é pra agradar o outro. Eu gostei da questão da incoerência. Gente, pra ser aceito. Salmo 139. Depois vocês leiam. Salmo 139. Lá,
Davi, ele começa a falar de Deus como Deus que escreve a nossa história. Então, assim, ele fala que Deus, ele escreveu a minha história, a sua história, antes de você nascer. Então, quando você ainda era uma massa informe, quando você ainda era um zigoto, Deus já tinha escrito sobre você. Deus fez planos sobre você. Deus tem propósito na tua vida. Você não foi feito ao acaso. Você pode até achar que você caiu aqui. Não, existe um propósito muito claro. E quando a Carol fala de coerência e incoerência, é exatamente isso. Quando a gente começa a viver incoerentemente com o nosso projeto com que Deus primordial, com que Deus escreveu a nosso respeito. Cara, o nosso corpo, ele entra em parafuso. Ele entra em parafuso. É você se negando a ser aquilo que você foi determinado para ser. E como é que isso acontece? De várias formas. A gente se boicota de várias formas. A gente aprende a viver no sistema, na família. É com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos tios. A gente está inserido ali. E ali, todos os valores são passados para a gente. É por isso que Jesus ele chega para Abraão e fala: Abraão, sai daí e vem comigo. Sabe? Ou seja, o que eles tinham que te ensinar, eles já te ensinaram. Agora deixa eu ensinar. Deixa eu restaurar o que estava ruim aí e deixa eu te ensinar coisas novas. Entendeu? E Deus começa a transformar a percepção, o entendimento sobre o quê? Sobre vida. Então, o Carol falando da incoerência e coerência, ela é fantástica por isso. Porque enquanto nós estamos vivendo incoerência, o nosso corpo adoece. Porque a nossa alma reclama. A nossa alma, ela sabe que existe uma outra vida. Ela sabe que existe uma outra forma de viver. Ela sabe que existe uma vida abundante. Ela sabe da promessa. Ela é coerente com quem ela é. Exato. A sua alma sempre vai ser coerente. O seu espírito, então, nem se fala. Exatamente. Então, assim, isso é que real, legal, gente. Isso. Gostei desse negócio de coerência e incoerência. Faz todo sentido. Isso aí eu vi nos meus estudos aí de psicossomática. Porque eu realmente, pra mim, a coisa toda tá na alma, sabe? E uma alma curada, ela te evita doenças. Ela te leva a um corpo são. Fala da asma. A asma, por exemplo... Acontece, você tem algum filho asmático aí? Você conhece alguém asmático? A asma, por exemplo, é uma pessoa que ela tá sentindo, em especial uma criança, né? Que ela tá sentindo que o território dela tá sendo invadido. Ou seja, o eu dela, o papel real dela tá sendo invadido. Tá sendo ameaçado o território dela. Tá sendo ameaçado quem ela é. Então, por exemplo, muito comum, é o que eu ia falar agora, de forma mais cuidadora fácil. Com muita é muito comum a criança que exerce papéis que não são dela numa família começar a apresentar a falta de ar, porque ela está sendo sufocada por papéis que não são dela. Então, geralmente, é até coisa de pronto-socorro pediátrico. Uma criança em crise de asma, em muitos dos momentos, é melhor você tirar a mãe de perto. Porque muito intrigada isso, vai, eu quero falar um negócio. Porque, em geral, são crianças que têm mães que sufocam. Então, por exemplo, essa criança geralmente exerce um papel muito forte para essa mãe. É tudo para essa mãe. Tá sendo... Gente, a Alice brincando aqui. Tá sendo super protegida demais, ou, por exemplo, tá exercendo o papel emocional quase que de marido para mãe, ou de mãe para mãe. E essa criança então vai sendo sufocada, ela vai sentindo falta de ar, ela nem sabe porquê, a mãe também não sabe porquê, mas tudo isso porque não é o papel daquela criança. E é legal que ela falou questão da mãe. É porque respiração é nutrição, entende? Mãe é quem nutre. Mãe é quem nutre, quem bota a comidinha na boca, é quem dá peito. Mãe é quem nutre emocionalmente. Então fala de nutrição. Ar é nutrição, comida é nutrição. Então você começa a olhar crianças, né? Problema pulmonar, problema estomacal, problema intestinal. Está relacionado com a mãe. Não é interessante? Eu até gravei um vídeo disso no Leona. Comentando sobre, por exemplo, crianças com problemas alimentares. A André até colocou um testemunho maravilhoso lá. Por exemplo, crianças que estão dando trabalho demais para comer.
sabe? Ou aquela criança que você tem que inventar mil maneiras para ela comer. Ou então a criança que tá ao contrário, ansiosa, comendo, e já tá chegando ao sobrepeso. Essa criança, ela tá querendo chamar a atenção da mãe. Por quê? Porque Nutrição. ela é a mãe que é responsável pela nutrição. Então, se ela tem algum problema com a nutrição, ela vai ter a atenção da mãe, nem que seja pela preocupação, pelo desespero da mãe. Ela vai ser nutrida emocionalmente, entendeu? E repara, se não é verdade, que quando a criança começa a adoecer de alguma forma, mostrar esses problemas, ela vai ter a mãe pra ela. Ela vai ter a mãe ali ligada nela, entendeu? Aqui a André até colocou aqui, e o alérgico? O alérgico, André, entenda o dinamismo, a dinâmica da alergia. De alguma forma. Ambiente tóxico. É só você entender o mecanismo da doença. A alergia, de alguma forma, é uma reação exacerbada, muito forte. Algo que vem de fora. Alguma coisa que está de fora. Então, o corpo tá ali mostrando perigo, tem algum antígeno aqui neste ambiente que tá tóxico. Precisa sair deste ambiente tóxico. Tá ruim pra minha alma, tá ruim pra mim. Não tá confortável De aqui. duas uma, essa pessoa ou aprende a viver nesse ambiente, que é possível, tá? Ela aprende a viver sem se machucar, sem ser incoerente com o próprio eu, ou ela sai desse ambiente, que é uma excelente opção também, tá? Tem momentos, eu e o Diego, a gente inclusive conversa muito sobre isso. Tem momentos que a sua alma ainda não tem maturidade o suficiente para saber lidar com certos ambientes. Então, o que você tem que fazer? Qual que é a solução? Você diminui. Dosa, né? Vai dosando. Dosa. Começou a fazer mal ali, dá licença, sai um pouco. Vai respirar. Fica um pouco mais distante, entendeu? Não precisa ficar tão perto. Então, ou você começa a reprogramar sua mente, fortalecer o seu corpo, fortalecer a sua alma, para que você então saiba ter ferramentas para lidar com aquele ambiente. Porque com respeito ao ambiente, gente, ou a gente influencia o ambiente, ou a gente é influenciado por ele. Não existe neutralidade, entendeu? Então assim, se você está num ambiente que você está sendo influenciado, mas é para coisa boa, poxa, que ótimo, então eu estou absorvendo coisas boas, eu estou aprendendo coisas boas. Né? Agora, se eu estou no ambiente e eu estou sendo influenciado para coisas que eu sei que são ruins para mim, eu tenho que ligar o alerta e cair fora, porque senão eu vou ser deformado por aquele ambiente. É igual um submarino. O submarino, o que faz com que o submarino ele não se deforme à medida que ele vai afundando? Porque você sabe que a pressão debaixo d'água é muito maior do que a pressão aqui em cima. Então, quanto mais você vai afundando, maior a pressão, você sente a pressão no ouvido. Agora, por que o submarino ele afunda, mas não deforma? Porque existe, né, no mecanismo de funcionamento do submarino, ele começa a aumentar a pressão interna dele. Então, o que ele faz? Ele aumenta a pressão interna. Então, quando a pressão interna é maior do que a externa, não há deformidade. Agora, quando a pressão interna ela é menor do que a externa, deforma. Então, você vai para um ambiente que você sabe que é tóxico, você tem que se encher, você tem que aumentar a pressão de dentro. Aí você começa a equilibrar. Então, olha só, esse ambiente não me influencia, eu tenho capacidade de influenciar esse ambiente. Né? Tem ambiente que é tão tóxico, gente, que só da gente neutralizar a coisa já tá bom demais, sabe? Eu não vou convencer ninguém, mas também não sou convencido, ótimo. Entendeu? Aí você conta o tempo, você conta os minutos, você vai ficar lá, gente, foi bom estar com vocês, que bom, não sei o que, beijo, eu amo vocês. Existe amor, só que existe percepção do dano. Então, quando você tem percepção do dano, você começa a mensurar. Para quê? Para que você continue sendo coerente com a vida que te foi proposta. Jesus, entendeu? ele conseguiu viver com traidor. Jesus, ele conseguiu. Então, ou seja, ele ceiou com ele. Que é possível viver em qualquer ambiente, é possível. Porque Jesus, ele veio para nos mostrar que se ele conseguiu,
nós estando nele, nós também conseguimos, tá? Então, inclusive ele falou, aliás, que coisas maiores nós faríamos. Então, enfim, se ele conseguiu, nós também conseguimos. Agora, se você não está conseguindo no momento, é porque a sua alma ainda precisa amadurecer. Porque o seu eu precisa amadurecer. Um excelente exemplo do filme que a gente viu no desafio, aquele o Invencível. Para quem não Invencível, viu, fantástico. veja. Fantástico. Olha o nível da maturidade na alma daquele cara também. Ele estava no meio de uma prisão, ele estava no meio de um cativeiro, mas ele nunca se permitiu ser cativo. Ele nunca se permitiu ser preso. Ele não se sentia preso. Ele não se rendeu, Entendeu? Então, é possível. Só que eu preciso cuidar da minha alma. Então, se tá difícil pra mim, eu preciso ir devagar. Entendeu? E tem um segredinho também, para outro... você aumentar para você aumentar a pressão interna. Cara, é joelho no chão. Entendeu? Na verdade, naquele filme lá, oração. o Invencível, o que fez o cara realmente invencível foi quando ele virou e entendeu que ele já era muito forte na alma, ele era muito forte no corpo. Mas quando ele entendeu que sem Deus era impossível, quem sustentava ou era seja, Deus, quando ele terminou, né, o virou corpo, alma e espírito, ele se tornou o quê? Invencível. Então, assim, realmente... O filme é fantástico. Ele até mostra no final o cara perdoando o agressor. Então, assim, perdão, gente. O perdão, você tem que ser muito homem, muita mulher para lidar com o perdão. Porque isso fala de cura da alma. Se a alma não está curada, a gente não consegue perdoar. A gente fala que perdoa, mas não perdoa. Então a alma precisa ser restaurada. Eu não consigo falar de perdão, eu não consigo perdoar alguém sem que antes eu tenha recebido esse perdão. Sem que antes eu reconheça que eu recebi esse perdão. Porque se Jesus ele derramou esse perdão sobre mim, agora eu tenho perdão para dar. Então se eu fui perdoado, eu sou capaz de perdoar. Entendeu? Olha a alma entrando novamente no jogo. A morte de Jesus na cruz foi para que a nossa alma pudesse ter a chance de ser restaurada. E como é que ela é restaurada? Primeiro com perdão. O perdão vem e transforma tudo. Ele abre novas possibilidades. Ele abre um novo caminho. Ele abre um caminho de restauração e ressignificado. É tudo que a nossa alma precisa. Porque o que prende a nossa alma? É a culpa, é a dor, é o trauma. Entendeu? É tudo isso que vai prender a nossa alma. E a culpa é a mais pesada de todas. Então o que o perdão faz? Ele tira a culpa. Então quando Jesus nos livra da culpa, ele abre um espaço para que o nosso coração possa ser cheio pela presença dele. Enquanto o nosso coração está cheio de várias coisas, de várias quinquilharias, ele está ocupando espaço daquele que libertou o teu coração para que ele pudesse ter acesso. Amém. Legal? Isso aí. Amém? É isso aí. Gente, na verdade, assim, se fosse pra gente ir falando de doenças aqui... A gente ia virar a noite citando as doenças. São gerados pelas questões na alma, né? Pelos desvios na nossa alma, e que inclusive não tem nada a ver com o que Deus nos criou para ser. A gente fica aqui, horas e horas. Mesmo porque essa questão da alma, ela é sem fim. E é onde está o campo de batalha. É onde está o campo de batalha. Por quê? Porque fica a todo momento o inimigo tentando conquistar, né, ali o território para conquistar então a sua identidade e mudar o seu propósito. Distorcer a sua identidade, acabar e você precisa de... O que a Bíblia fala? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Onde que você vai resistir em especial? Além das orações, é na alma, porque é onde ele ataca. Ele ataca no seu eu, ele ataca na sua identidade, ele ataca em quem você é. Entendeu? Então, preste atenção na alma. Curem e gerem cura para os ambientes ao redor de vocês. Porque isso é real. Eu não entendo que essa aula de psicossomática é uma aula pesada, porque inclusive há libertação de vidas. A libertação de gerações, porque quando você enxerga um padrão, igual a Andrea tá pra gente finalizando, vamos falar aqui do câncer. A questão do câncer, se pode ser falta de perdão. Na verdade, a falta de perdão
ela é secundária a uma invasão de uma vida que a pessoa permitiu, a uma vida de falta de não, de falta de limite, de realmente se anular pelos outros. O câncer não é células ruins invadindo o corpo daquela pessoa e tomando conta. Multiplicando. Então, multiplicando, alastrando. Então, a pessoa deixou invadir coisa demais dentro dela. E aí, o que acontece? Diante dessa permissão, gera essa doença na alma e que depois mostra para o corpo. Então, a falta de perdão mostra a não resolução dessa pessoa com as invasões de uma vida que ela permitiu. Agora, vejam bem, foi ruim, foi errado o que talvez muitas pessoas fizeram com essa pessoa? Foi, mas coisas ruins que virão de fora vão sempre existir, aflições que vão vir de fora vão sempre existir. Agora, se eu vou permitir, aí já é algo completamente diferente, entendeu? Então, por isso que realmente, Andréia, uma das curas para o câncer e o maior caminho para que nós não tenhamos câncer é perdoar, é viver uma vida de perdão. Na verdade, que nem Jesus ali, ele foi traído, ele já beijou o traidor, porque ele não carregou aquela traição com ele. Ele foi traído, mas ele teve a traição, mas ele não se sentiu traído. Aquilo não invadiu, olha o câncer, aquilo não invadiu ele. Aquilo não foi capaz de destruir ele. É uma coisa que chama muita atenção, é que na cruz Jesus ele pedindo para que Deus perdoasse a quem não tinha nem pedido perdão. Exato. Sabe? Ou seja, ele vivia uma vida de... Eles não sabem o que estão fazendo. Ele vivia uma vida de ele já mandava embora na hora. Jesus não retinha, não reteve nada. Não deixou nada invadir o coração dele. Não deixou nada invadir quem ele era. Não deixou nada invadir o propósito dele. E vejam que hoje em dia câncer tem sido a doença do momento. As pessoas não estão sabendo mais lidar com a alma. As pessoas não... E é interessante que você vê famílias assim, que você tem um histórico, né? Hoje é raro você não ter alguém da família, algum conhecido que tenha câncer, que teve câncer, que atravessou pelo tratamento de câncer. Mas na verdade, como é sempre uma invasão, o que você vai ver é que existe um padrão, né? Fala, não, mas a minha família ela tem um gene, né? Faz a marcação genética. Aí vem, não, tem um gene, né? que é propenso a gerar câncer. Na verdade, o gene está presente. Agora, se o ambiente ele não for propício para que ele venha explodir ali, ele vai ficar quieto na dele. Então, o ambiente cria isso. O sistema cria isso. Entendeu? Até me esqueci que eu ia falar. Mas enfim, a gente precisa se curar. Eu esqueci que eu ia falar. É bom que a gente deixe pro método TAG também. Lá a gente vai aprofundar mais sobre... eu ia falar que mesmo tendo a genética, já foi comprovado epigeneticamente falando, como a Letícia tá falando aí com vocês, a Letícia já fez muitos tags, né? Enfim, a epigenética ela é sempre superior. Então, se eu mudo a minha cabeça, se eu mudo os meus hábitos, eu posso até ter o gene. Mas esse gene ruim, ele não vai ser expresso. Porque o que determina, no final das contas, são os meus hábitos, é a minha forma de pensar, é o que vem do ambiente, é o quanto eu deixo o ambiente me afligir, me invadir, entendeu? Então, o Diego mesmo, ele tem um testemunho forte com asma, por exemplo. Que foi uma vida que ele tinha asma. Eu conheci o Diego ainda com asma. Ainda falei pra ele, menino, esse trem seu é feio. Porque asma, geralmente, quando adulto, a asma cura, né? E dá uma amenizada e se você não resolve, na velhice ela vem com força total. Mas enfim, e nele não. E o Diego, quando ele resolveu coisas nas quais ele estava sendo sufocado... É impressionante, o Diego hoje não tem asma. Eu andava com bombinha no bolso. Eu não fazia, só pra você ter ideia,
Eu sempre gostei muito de jogar bola. Então, futebol, vôlei, sempre gostei muito. Então, eu sempre ia com a bombinha no bolso. Eu fazia a bombinha antes e ia praticar o meu esporte. Porque eu ficava sufocado. Interessante. Isso é real. Você sempre tem que dar esse testemunho. Fiz tratamento e fui entendendo a dinâmica, entendendo aquilo que literalmente me sufocava, aquilo que pesava, aquilo que me gerava culpa. E eu fui trabalhando isso. Cara, fui curado. Deus me curou disso. Deus me curou da água. Eu não tenho mais, sabe? Hoje eu corro, eu jogo bola. Nunca mais. Mas é interessante porque Deus, ele já queria ter te curado há muito tempo. Mas o que aconteceu aí? O que virou a chave? A verdade vos libertará. É a consciência, gente. Quando veio a consciência, a cura no mundo espiritual, a cura já estava pronta ali para ele. Ele tomou posse. Agora, se a alma não ajuda, como é que pode? O que vai acontecer ali? Vai ficar meio que patinando, sabe? É carro atolado. Você acelera, faz muito barulho, mas não sai do lugar. É meio que isso. É por isso que o entendimento da alma é tão fundamental. É por isso que a gente fala que a tua oração, ela é primordial. A gente libera, a gente alcança tudo espiritualmente. É essencial. É essencial. Mas o nosso posicionamento, ele é fundamental. A nossa consciência, ela é fundamental para o nosso processo de crescimento. Entendeu? Para que a gente possa ter uma vida coerente. Aí quando você começa a encaixar na coerência, as coisas fluem diferente. Tudo vai fluir diferente. E isso é bíblico. Não muda da noite para o dia, mas começa a fluir diferente. Isso é bíblico porque o que está na Bíblia é a verdade vos libertará. Então, ou seja, a consciência, ela é libertadora. Ela é essencial, ela é necessária, entendeu? Então, assim, é por isso que hoje em dia, depois de muito tempo, a minha primeira oração é sempre: Senhor, traz para mim a consciência que eu não consigo enxergar ainda. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, me ajuda a ter revelação, a ter os olhos do meu coração abertos. Para quê? Para que eu veja a verdade sobre mim, a tua verdade sobre mim, entendeu? E que a ficha caia. Então, eu só tô lembrando aqui da Luciana, e ela colocando que é muito forte. Ela até comentou de questão de doença autoimune. A doença autoimune, foi na live anterior que ela comentou. Tá. A doença autoimune, em muitos dos momentos, é a pessoa negando a própria identidade. A doença autoimune é o quê? É o seu próprio corpo se destruindo, certo? Ou seja, você mesmo se negando, você mesmo não se aceitando, você mesmo não aceitando quem você é. Então, preciso aceitar aí quem você é, Luciano. Precisa colocar isso no lugar. Exatamente. E se tiver que desagradar mais gente, se tiver que deixar gente grilado, e se tiver que deixar a gente ir embora, se preciso for, é melhor. Mas não negue quem você é. Jesus, ele nunca negou quem ele era. Se fosse, teve gente que foi embora, teve gente que não aceitou o que ele vinha para trazer, teve gente que criticou, mas ele nunca negou a própria identidade, quem ele era, para ter a aceitação de outras pessoas. Jesus é fantástico. Se você for estudar, aqui também a gente pode gastar dias falando sobre Jesus, é fantástico. A Letícia até comentou aqui que se pune, a punição vem. A punição vem como consequência, né? A punição vem como consequência. Então, assim, isso é muito terrível. Eu até lembrei da questão lá do câncer, né? Tem pessoas que, em fase terminal, elas ficam ali naquela situação, não se permitem nem morrer. Por quê? Porque de alguma forma está num processo de punição. Punição do próprio eu. Punição de quem é. Não permite o alívio. Isso a gente está falando em casos terminais. Olha que pesado isso, gente. Né? O que vira na alma das pessoas. Então cuida da sua alma hoje. Cuida da sua alma hoje. Aprenda a olhar com carinho para ela. Aprenda a olhar com carinho para a história que você carrega. Aprenda a olhar com carinho para as incoerências que foram sendo construídas. Entendeu? Quando eu falo olhar com carinho, que você não vai se punir por isso, mas você vai despertar e gerar uma consciência maior sobre a sua identidade.
Porque você entendendo como a sua identidade foi programada, vai ser muito mais fácil para você poder reprogramá-la, para você entender aquilo que Deus diz a teu respeito. Entendeu? Exatamente. E parar de atrapalhar o processo. Você tendo a consciência, você não atrapalha, você começa a trabalhar junto. E a coisa começa a fluir diferente. Tá? O crescimento vem, a multiplicação vem, aí a vida começa a entrar num fluxo de coerência. Gostei disso. Um fluxo coerente. Tá? É o que a gente deseja para vocês. É isso aí. Tá bom? Perdão, a gente acabou passando bastante do horário. Caramba. Esse assunto a gente gosta bastante, né? Tem muita coisa para falar, né? É. Mas amanhã a gente está de volta, gente. Domingão. Doideira aqui, 7 dias aqui, lá todo conosco, dia. Não faltem, tá bom? Tá? A gente Informa. espera vocês amanhã Já às convida 9. todo mundo amanhã. Né? Se você vai pro culto de manhã, né? Se você for pro culto à noite, que Deus te abençoe muito. Mas às 9 estaremos aqui com vocês também, tá? E preparando, porque final de semana que vem tá chegando, 29 e 30 primeiro, a gente vem com o método TAG para poder destravar, abrir os olhos, chacoalhar e dar aquela transformada na vida de muita gente. Tá bom? Deus abençoe muito vocês. Bom descanso, tá? Até amanhã. Beijo pra vocês. Tchau, Fiquem com tchau. Deus.